Você entrou na empresa olhando para cima. Você tinha um cargo, mas você já estava olhando para o que vinha pela frente. Tinha o cargo de analista, depois tinha ali um cargo um pouco mais sênior na sua área, um cargo de coordenador, um cargo de gerente, até que você poderia chegar numa liderança sênior, se esse era o seu foco de carreira. E aí um dia você olhou de novo e percebeu que algo estava diferente ali, algo estava faltando. E a verdade é que é sim, algo está faltando. São alguns degraus que estão degraus que estão desaparecendo literalmente de algumas empresas. E esse degrau, ele está desaparecendo por um motivo de reestruturação que é global e não especificamente do local onde você trabalha. O nome disso, a gente percebeu isso aparecer em alguns artigos de diferentes, ah, ah, enfim, de diferentes publicações, é o Great Flattening, né, um termo em inglês que significa o grande achatamento. E basicamente significa empresas que estão cortando alguns níveis de gestão, principalmente gestão, no centro, né, o middle manager, que conectava a liderança sênior com as equipes de execução, e essas camadas sendo reduzidas estão achatando as empresas. O que isso significa? Que basicamente muitos líderes estão assumindo áreas cada vez maiores. Inclusive, a gente tem um relatório do Gartner, né, que mostrou que um gestor hoje, eu quis trazer esse dado porque eu acho que ele é muito relevante para começar aqui trazendo alguns números. Um gestor hoje, em 2026, ele cuida de cerca de 3 vezes mais pessoas do que cuidava em 2015. Essa é uma média global, tá? E é bem impressionante. Intervalo aí de pouco, praticamente 10 anos, né? Um gestor aumentou aí em 3 vezes o seu número médio de pessoas reportando para eles. Isso, obviamente, tem um certo tipo de custo sobre várias perspectivas. E a gente também olhou, eu trago aqui um dado da consultoria Korn Ferry, que ouviu trabalhadores do mundo todo, é uma pesquisa global, e mostrou que 41% dos trabalhadores globais dizem que a empresa eliminou níveis de gerência no último ano. Ou seja, agora no período de 2025 para 2026, muitas pessoas relatam, né, 41% relatam que viram um corte muito grande de níveis de cargos de gestão. E obviamente aqui tem um empurrão na inteligência artificial. Um outro número do Gartner projeta que até o fim desse ano de 2026, uma em cada 5 empresas vai utilizar a inteligência artificial para achatar ainda mais a sua estrutura, cortando alguns cargos de gerência média, né? E isso não é teoria, a gente vê isso acontecendo na prática. Um caso muito recente foi o da Amazon, que teve um corte de muitos cargos corporativos, onde na sua explicação o CEO deixou muito claro que se tratava de cortar camadas, usando as palavras aqui, né, cortar camadas que deixavam a decisão mais lenta. Obviamente tem um lado aqui de corte de custo e de eficiência no curto prazo que é muito relevante, então é um lado que justifica o que está sendo dito, mas ao mesmo tempo tudo sempre tem um preço. Tudo sempre vai ter um preço. Uma mudança de gestão, uma mudança de comportamento, uma mudança num framework, uma mudança no modelo mental, qualquer coisa sempre vai ter um preço. Seja ele esse preço a ser pago no curto prazo ou um preço a ser pago no longo prazo. E aqui a gente percebe, né, que as camadas que estão sendo reduzidas, sim, justificam muito desses pontos de tornar a comunicação mais rápida, mais eficiente, mas ao mesmo tempo você está dando cada vez mais pessoas para uma mesma pessoa gerenciar, e isso reduz a sua capacidade de focar na pessoa, né, no específico daquela pessoa que ela está desenvolvendo. Com mais pessoas, a atenção fica mais dividida e o nível de necessidade que aquele gestor consegue colocar, o nível de atenção que aquele gestor consegue colocar no desenvolvimento individual de cada funcionário, de cada pessoa no time, junto com as suas outras responsabilidades, suas outras seu outro o restante do seu escopo, que não envolve apenas people management, né, gestão das pessoas, ele vai ficando cada vez mais dividido, né, a atenção ela fica dividida de uma maneira muito crítica. E aqui é o momento que eu acho que vale fazer uma conexão com o passado, porque esse tipo de ciclo sempre sempre vai acontecendo quando você olha para os movimentos do passado. O mais recente, e muito parecido com esse, ocorreu na década de 90, onde muitas empresas estavam fazendo um achatamento muito grande dos seus cargos corporativos. Um caso que é um case de estudo até hoje, né, o da própria GE, né, com o Jack Welch,
onde eles comprimiram diversas camadas de gestão, reduziram diversas camadas de gestão, trazendo como principal argumento a redução de custo e a eficiência organizacional. E aí, ao longo do tempo, voltaram a ter camadas de gestão, as camadas de gestão saem de novo. Então, são ciclos. Essas coisas acontecem ao longo do tempo, a gente precisa sempre entender que ciclo que a gente está vivendo no momento e como que a gente pode estar posicionado para esses momentos. Porque quem entende que ciclo que está no momento, seja do mercado, seja do desenvolvimento organizacional como um todo, quem entende o ciclo acaba entendendo também como pode se preparar para o que está por vir ali na frente. Aqui tem um ponto que é muito interessante, que muita gente ainda mede o seu progresso individual por títulos, e entende que se não recebeu aquele título de gestor, de gerente, de coordenador, não está evoluindo na carreira. Aqui é um dos principais pontos que eu quero chamar a sua atenção para você refletir, porque se você ainda avalia a sua carreira por títulos, por cargos, por assinaturas de e-mail, você corre ficando, com certeza, mais fragilizado do ponto de vista de empregabilidade. O que eu quero dizer com isso? Empregabilidade é muito diferente de ter um emprego. Empregabilidade significa todo o seu leque de opções que permite que você esteja disponível para atuar, resolver diferentes problemas e ter o seu valor individual de mercado bem avaliado. Né? A competência a desenvolver aqui é basicamente entender quais são as suas habilidades, aquilo que você é bom, aquilo que somente você consegue resolver na sua empresa, aquilo que você consegue conduzir num ponto de vista até mesmo externo, né, então habilidades que você consegue levar para outras organizações, como por exemplo, a habilidade de gerenciar projetos, a habilidade de gerenciar um portfólio, a habilidade de desenvolver um sistema em uma determinada tecnologia, a habilidade de resolver, problemas do nível de suporte técnico em uma determinado tipo de produto. Esse tipo de coisas, esse tipo de itens no seu portfólio de opções, eles constroem a sua empregabilidade. E isso não tem nada a ver com o título que você tem. Inclusive, né, tem um ponto bem interessante sobre isso, que é a influência sem autoridade. O LinkedIn colocou recentemente que influência sem autoridade é uma das necessidades que mais crescem em um período onde a inteligência artificial traz esses cortes organizacionais. Então você, mesmo sem ter uma autoridade formal, um cargo, você tem capacidade de influenciar pessoas. Você tem essa liderança informal. Então a grande reflexão aqui é: como que você consegue parar de ficar tão obcecado pelo próximo título, pelo próximo cargo, pelo próximo nível profissional que você vai ter dentro da sua empresa e começa a ser dono de um problema, mais especificamente, que importa para onde você trabalha hoje e para o mercado como um todo. Vou repetir aqui diversas habilidades. A gente falou recentemente, né, gestão de projetos como algo que vem crescendo muito, porque negociação é uma habilidade que cresce muito a necessidade, capacidade de resolver problemas entre múltiplos departamentos, capacidade de colocar pessoas que divergem as suas opiniões para conversar e definir um caminho para seguir. Tudo isso não está linkado a um cargo que você tem. Isso são habilidades que você vai desenvolver e essas habilidades vão ser úteis para resolver diversos tipos de problemas. Então é esse tipo de portfólio de habilidades que eu gostaria de chamar a atenção para reflexão. Porque no mundo com menos degraus corporativos, com menos camadas organizacionais, é importante que você entende como você cresce a sua influência, cresce esse seu portfólio de opções, sem necessariamente estar a todo momento buscando o próximo passo, o próximo degrau da escada corporativa. E por fim, a pergunta que eu quero fazer e eu quero trazer a reflexão para você é: se a sua empresa tivesse um grande corte amanhã e o seu tipo de cargo, o cargo que você executa, ele parasse de ser necessário, que tipo de habilidades que você tem que tornariam você ainda relevante para sua empresa? Então o seu cargo deixou de existir, mas as habilidades que você tem ainda são relevantes para a empresa. Quais são essas habilidades? Você já pensou sobre isso? E se você ainda não refletiu sobre isso, se você acha que todo o seu potencial, toda a sua capacidade de entrega diz respeito ao cargo que você tem, ao título que você tem, então talvez você tenha algum trabalho a fazer para refletir mais sobre como está a sua empregabilidade hoje? Como está o seu portfólio de habilidades, de competências, de atitudes que somente você tem
E se são parecidas com outras pessoas, o que torna você diferente? Vou repetir, se a sua empresa tivesse um grande corte amanhã, como você estaria posicionado para talvez continuar na mesma organização, mas fazendo algo diferente, porque as suas habilidades, as suas competências ainda são relevantes para aquele negócio?